aliás, a lei está lá já há um bom tempo de fato, e começamos essa movimentação há alguns anos e participando de diversos movimentos sindicais de organização dos servidores. O que nos levou, uma ocasião, até falar o seguinte: nós estamos há muito pouco tempo, na verdade, servidores públicos, com a possibilidade de nos organizarmos sindicalmente, somente a partir da Constituição de 88. Então, nós não temos essa cultura. E os outros dizem o seguinte: a organização sindical da iniciativa privada tem 20 mil sindicatos, dezenas e centenas de federações e confederações. Eles fizeram os últimos 4 presidentes da República. E a gente fica pensando que não será capaz a organização sindical dos servidores públicos, e por enquanto ainda só tem 1.900 entidades sindicais organizadas, com as características que todos nós sabemos dos servidores públicos. E a partir de conversações que foram feitas com as centrais sindicais existentes, nós percebemos, digo um grupo grande, de diversos setores, tanto do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Federal, Estadual, Municipal, dos Tribunais de Contas, enfim, dos servidores públicos municipais, de diversas entidades envolvidas nesse processo. O que nós sentimos? Que as centrais sindicais existentes, elas têm um DNA, não tem jeito. O DNA é da iniciativa privada. Você tem na CUT a origem dos metalúrgicos do ABC, a Força Sindical dos Metalúrgicos de São Paulo, dos metalúrgicos de São Paulo, e eletricitários, enfim, é um DNA da iniciativa privada. Mas mesmo assim, nós sempre estivemos, de alguma forma, acomodados nessas centrais existentes. Mas não tem jeito. Para vocês terem uma ideia, como que é difícil o diálogo, é outra origem, né? Nós temos um outro perfil, nem melhor nem pior, apenas diferente. E 40% das 1.900 entidades sindicais, 40%, não estão filiadas a nenhuma central sindical. Finalmente, o ano passado, e começou, na verdade, no ano retrasado, com o start que foi dado para que a pública fosse criada, foi o projeto da terceirização. Então, vem um projeto forte de terceirização, todos têm ciência disso, e aí realmente todos nós que estávamos envolvidos nesse processo sentimos que era a hora, de fato, de criarmos uma central sindical específica dos servidores públicos. E foi isso que foi feito, e no dia 10 de agosto, agora último, foi criada então a pública, foi feita a Assembleia Geral da Pública. Gente, muito menos por competência de qualquer dos envolvidos no processo, mas muito mais pelo vácuo de representação, nós não estamos dando conta do afluxo de entidades à pública, do setor público de todo o Brasil. Tá? Vocês vão encontrar isso, o Ministério Público da União, os servidores do Ministério Público da União estão conosco, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo das três esferas, enfim, dos 3 níveis de poder, vocês têm todos hoje, todos os setores envolvidos na pública. E o que nós enxergamos? Que já vem há alguns anos o desmonte da estrutura estável de Estado. Não é novidade, todos nós sabemos disso, que existe em andamento esse desmonte da estrutura estável. E o pior, com exceção de algumas boas exceções, e eu estou diante de uma delas,
de uma imagem positiva perante a sociedade. As universidades, assim como a Polícia Federal, assim como o Ministério Público, têm uma boa imagem perante a sociedade. A estrutura estável de poder como um todo não tem essa boa imagem. Tá? E o que acontece? Cada vez que se faz alguma medida visando a esmagar essa estrutura estável, a sociedade equivocadamente aplaude. Então, uma das coisas que a pública se propõe fazer é um diálogo muito próximo com as organizações da sociedade civil. Mostrar a importância dessa estrutura para o funcionamento tranquilo da nação. Antes, durante, após e apesar das crises políticas, como aqui, por exemplo, nós estamos atravessando. O que a gente tenta mostrar é que a continuidade da prestação dos serviços públicos continua existindo, apesar desses percalços todos que nós estamos enfrentando. E a pública vem fazer isso com algumas medidas. Por exemplo, enquanto que, rigorosamente, todas as centrais sindicais, elas têm uma ligação umbilical com alguma agremiação política, com alguma agremiação partidária, nós fizemos questão de ficar absolutamente equidistantes das discussões ideológicas. Como o papel das estruturas de Estado de dar sustentação, suporte administrativo e operacional aos governos, sejam eles quais forem, que a sociedade resolveu por bem colocar como dirigentes. Essa é a premissa que nos orienta. Então, por exemplo, não entramos de maneira alguma na discussão do impeachment, pró-impeachment, contra-impeachment, né? Mesmo nas nossas redes sociais, nós tínhamos o cuidado, quando começava, porque a discussão naturalmente surgia, né? E surgia de forma apaixonada, como todos sabemos que acontece, nós sempre tínhamos uma estrutura que intervia para não deixar prosperar as discussões ideológicas, né? Que ali estava apenas para os assuntos que nos unem, que unem a todos os servidores públicos. E nós temos muitos pontos em comum, muitos assuntos nos unem. E é essa a premissa que a gente tem adotado. As perguntas que tenham, ficaria mais fácil até de a gente dar continuidade. Outro dia falaram, mas e os conflitos de associações em relação a sindicatos, de carreiras de uma mesma, né, carreiras de A contra a carreira B, tem algumas questões históricas. Gente, a pública, de maneira alguma, vai se arvorar como árbitro dessas discussões históricas, algumas de décadas, né? E não, de maneira alguma, a pública vai, mas coloca numa mesma mesa, e é essa a grande característica da pública, coloca numa mesma mesa, falando a mesma linguagem, todos os setores e todas as carreiras. Eu costumo dizer que, se eu sou governador de Estado, presidente da República, e olho para uma mesa de reunião, onde está o Poder Legislativo estadual, federal, municipal, onde está o Poder Judiciário federal e estadual, onde estão o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, então, estão os servidores das carreiras de nível superior das universidades federais, falando a mesma língua. Se eu sou governador do Estado, eu olho com muita atenção para essa mesa, porque ali estão reunidos todos os setores, onde tudo praticamente acontece nesse país. E o que nós estamos precisando, amigos, é uma movimentação nesse sentido, de estarmos articulados, com a capacidade de articulação que nós temos, articulados para enfrentar os desafios que se apresentam. E ninguém tem, com certeza, tem dúvidas que os desafios que estão por vir aí são fortíssimos, são terríveis. Muita gente, infelizmente, só para concluir a minha colocação,
muita gente não tem ainda a ideia do PLP 257 de 2016. Só para nos posicionarmos, o PLP 257 de 2016, ele trata da renegociação das dívidas dos estados. E ele foi articulado pelo governo federal com os governos estaduais, de maneira a alongar e renegociar o perfil da dívida dos estados e com umas cláusulas de contrapartida. Essas cláusulas de contrapartida, que num primeiro momento parece que só atingem os servidores de nível estadual, que com certeza todos aqui sabem disso, mas não custa frisar, é engano. Aprovada o 257 na forma como está, atinge num primeiro momento como uma bomba atômica em cima dos servidores estaduais e, em seguida, atinge os servidores municipais e federais. Não temos dúvidas quanto a isso. Tá? E esse 257, as contrapartidas, eu escutei de um deputado federal que ele falou o seguinte: eu tenho 30 anos de mandato, eu nunca vi um projeto tão prejudicial aos servidores, em 30 anos. E nós falamos assim, o que o senhor sugere, deputado? Ele falou, guerra, declarem guerra ao 257. É a solução. Tá? E, de fato, aí se uniram todas as entidades de uma forma interessante e conseguimos, em Brasília, brecar a votação do 257. Está na pauta ainda. Tá? Embora tenha um acordo, que nós, inclusive, participamos desse acordo, com diversos segmentos da Câmara, inclusive o relator da matéria, que é o deputado Espiridião Amin, de Santa Catarina, ainda está na pauta. Há o acordo de separar esse projeto em duas partes. A parte da renegociação da dívida, que os estados estão realmente numa situação calamitosa, muitos deles, tá? E, num segundo momento, e aí com calma, a parte das contrapartidas. Então, gente, o nosso objetivo hoje aqui é falar que a importância de entidades, de grupos de servidores como esse aqui representado, estar conosco na pública, participando desse processo, participando da construção desse processo todo, porque nós estamos num momento de construção. Tivemos o cuidado de, quando na Assembleia Geral do dia 10 de agosto do ano passado, da criação da pública, tivemos o cuidado de deixarmos em aberto, durante 365 dias, todas as alterações que se fizerem necessárias, tanto estatutárias quanto de diretorias, em diretoria nacional e nas executivas estaduais, para que nós possamos articular a participação de todos os setores. Esse é um objetivo que nós temos forte e que temos que trabalhar em cima disso também, de maneira que todos os setores estejam representados na pública, porque temos uma missão muito grande, uma luta muito grande pela frente.